Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na mãe do gato? Tudo bom? Bom. Vamos lá então, que tá quente pra caramba, hein, meu chapa? Ó, se liga. Hoje a gente vai continuar aqui falando um pouquinho sobre Roma Antiga, de boa. Já falou sobre formação, geografia. Hoje a gente vai falar sobre as formas de governo de Roma e mais profundamente sobre a primeira forma de governo, que é a monarquia. Beleza? Suavão? É nóis? Tranquilinho, de boa, bem calminho, sem acelerar muito. Esse vídeo, inclusive, eu vou tentar falar menos, ser bem mais objetivo, firmeza? Para vocês não ficarem tão cansados. A chuva vai cair, se liga. Então, antes de começar a falar aqui, eu vou pedir para que você não esqueça de colocar seu nome, seu sobrenome, sua turma lá nos comentários do grupo do Facebook, hein? Não é no YouTubex, firmão? É nós que tá. Então bora lá, meu chapa. Então, se liga que a gente vai começar a trabalhar, mas como sempre, né, eu vou dar aquele passinho para trás para lembrar do que a gente está falando. Então, bora, pau no gato. Então, a gente começou a falar aqui sobre Roma Antiga, né? É a última civilização da Idade Antiga que nós vamos estudar, tá bom? A gente já falou sobre Mesopotâmia, Egito, Grécia e agora Roma. Só que não tem só esses povos. Nós, se estivéssemos tendo aula normal, nós falaríamos sobre outros povos extremamente importantes também. Mas a gente teve que decidir o que seria colocado para vocês ou não, o que seria conversado, por causa da questão da pandemia, firmeza? Mas a gente não falou, por exemplo, sobre hebreus, não falamos sobre fenícios, persas, sobre China, sobre Índia, sobre a África. A África até que a gente falou um pouquinho, sim, mas dava para falar mais, beleza? Isso foi um trovão, beleza? Quem tem medo de trovão, se segura na cadeira aí, beleza? Então se liga, putz, você tem medo de trovão? Não tem medo não, cara, não acontece nada. Bom, volta aqui. E agora a gente começou a falar um pouquinho sobre Roma. A gente viu que Roma tem uma influência enorme na nossa sociedade. Arte, cultura, a questão da organização das leis, extremamente importante para quem for fazer lá para frente direito, quem for querer trabalhar na área de advocacia, vai ter que estudar direito romano, certo? Como eles organizavam, porque é como nós organizamos um pouquinho também as nossas leis. Então, arquitetura, engenharia, matemática, filosofia, literatura. A língua que nós falamos, o português, ele é derivado do latim, então, sem novidades, beleza. A gente viu também, falamos um pouquinho, que além da importância romana, né, você tem as ruínas em Roma até hoje. Então, quando você for lá para Roma, na Itália, pega o busão passa ali às 3h30 da manhã, mais ou menos, o busão Areião-Roma, já era, você pega e chega lá. Depois do terceiro ponto, na hora que você entrar na Itália, você puxa a cordinha no terceiro ponto, aí você desce em Roma, beleza? Bom, tá lá, as ruínas estão lá, tem o Coliseu, mó barato o negócio, cabuloso, hein? Ainda tem o Fórum, onde tinha vários prédios públicos, né, governamentais. Tem muita coisa ainda da Idade Antiga, por incrível que pareça, certo? O estádio onde eles faziam as brigas de gladiadores tá inteiraço lá de pé, beleza? E tem prédio que não aguenta 50 anos de pé e o Coliseu tá lá há mais de 2.000 anos, beleza? Então, a gente viu também que a geografia romana, italiana na verdade, ela tem algumas características, né? A gente falou que eles têm mar envolvendo toda a Itália parece uma bota. Em cima, na parte norte da Itália, você tem uma cadeia de montanhas, o que dificulta a invasão de outros povos pela região norte, mas eles conseguiam passar sim, e o mar ajudava a proteger e também economicamente. No centro, ali onde nasceu a cidade de Roma, você tinha uma área fértil, regada por 3 rios, Rio Tibre, Arno e Pó. A gente também já conversou sobre isso, e por causa da proximidade desses rios, havia também um solo fértil. Os rios enchiam também, professor, como na Mesopotâmia ou no Egito? Não, os rios não tinham uma cheia como era na Mesopotâmia e no Egito, beleza? Mas a água era utilizada para fertilizar. Eles construíam canais para fazer agricultura, pecuária e coisa e tal. Bom, com isso os romanos então vão utilizar a terra para fazer agricultura, pecuária, vão fazer comércio, vão fazer artesanato, vão fazer pesca, os caras vão joias, e também com o desenvolvimento da história romana, eles vão passar também a conquistar outros povos, beleza? E quando eles conquistavam outros povos, eles cobravam impostos,
pegavam escravos, e isso vai ajudar na produção, vai ajudar na economia romana, firmeza? Bom, só que agora a gente vai falar sobre a questão governamental. Como que era o governo romano, beleza? E aí que tá a treta. Também tem mais uma treta agora. Por quê? Roma não teve uma forma de governo só. Ela teve 4 tipos de governo, beleza? A gente vai ter a monarquia, ó, é porque a gente vai falar hoje, rapidinho. A monarquia ela vai durar do ano de 753 a.C. até o ano 509 a.C., então durou 244 anos. Você fala, nossa professor, um rei governou 244 anos? É claro que não, né, cabecinha gorda? Pelo amor de Deus, não foi um rei não, foi uma par, beleza? Tá. Depois da monarquia nós vamos ter uma outra forma de governo. Lembrando, monarquia é quando tem um rei governando, beleza? Que é o que a gente vai falar hoje. Depois da monarquia a gente vai ter uma forma de governo chamada república, coisa do povo, beleza? Onde você não vai ter um cara mandando, mas sim várias pessoas decidindo quais decisões serão tomadas pelo governo romano, beleza? Então é um governo mais democrático, vamos dizer assim, com maior participação de outros setores, não é só o rei que vai organizar o barato, beleza? A república ela vai durar de 509 a.C. até o ano 27 a.C., então, são 509 até o ano 27, são 482 anos de república. Então nós tivemos vários governos republicanos, Roma teve quase 500 anos de república, foi um período muito extenso. Depois da república acontece umas briguinhas, o pau come solto, o negócio fica meio violento, e aí os militares romanos chegam ao poder e nós vamos ter o triunvirato. O triunvirato é uma forma onde 3 militares vão governar Roma, beleza? Nós vamos ter 2 grupos de triunvirato. Nós vamos ter um primeiro triunvirato com 3 generais do exército e depois um segundo triunvirato, beleza? Os triunvirato ele vai durar do ano 60 a.C. até o ano 33 a.C., beleza? Depois eu vou ter um período de uma ditadura militar, onde um cara só vai governar, beleza? E aí, a partir do ano 27 a.C., começa o Império Romano. O auge de Roma é justamente no governo imperial, certo? Que vai de 27 a.C., beleza? Até o ano de 476 depois de Cristo. Então, malandro, se você for ver, 27, 476, são 503 anos. Putz, 503 anos de império. Bastante coisa também, mais do que a república, tá bom? Bom, mas a gente vai falar hoje sobre monarquia, rapidinho. A monarquia é quando eu tenho um rei governando, beleza? E no período monárquico, ainda Roma não era grandona, era uma coisa mais amena, mais pequenininha, tinha poucas famílias, 12 famílias que fundaram Roma. Então, a terra e o poder em Roma estava dividido entre as famílias, em clãs, certo? A gente chama clã, seria família. E cada clã, cada família, era liderado por um cara, um homem mais velho, beleza? Que era chamado de pater. O pater, P-A-T-E-R, não é patê, certo? Pater, de paternidade mesmo, pater. O pater era o homem, então, que lideravam as famílias, né? Que eram vários homens, né? Cada família tinha um líder, beleza. E eles, então, se juntavam, os líderes, para escolher o rei, quem quer governar Roma, e era uma coisa bem, teoricamente, democrática, certo? Só que Roma começa a atrair outros povos. E, nesse primeiro momento, lá só tinha os sabinos e os latinos, beleza? Então você tem esses 2 povos só. E aí começam a chegar povos de outros locais. Os etruscos, principalmente. Etruscos, os caras são ali da região norte da Itália, que passam pela cadeia de montanha e chegam até Roma. E eles chegam de boa, eles não chegam invadindo, eles chegam se misturando com Roma, eles são grandes comerciantes, eles fazem artesanato, joias, eles oferecem serviço para a população, no sentido de que eles vão trabalhar, vão ser pedreiros, vão ser pintores, vão ser alfaiates, padeiros. Então eles vão fazer comércio e também vão oferecer os seus serviços
em troca de um pagamento, beleza? E com os etruscos ali, como os etruscos eram grandes comerciantes e sabiam ganhar dinheiro, acabou que eles foram ganhando importância em Roma. E vão ganhar tanta importância que uma hora nós vamos ter um rei etrusco, beleza? E aí os sabinos e latinos que fundaram Roma ficam um pouquinho de lado e os etruscos então passam a governar Roma. E durante os governos etruscos, a cidade de Roma vai se desenvolver muito, vai crescer, beleza? Vamos ter um desenvolvimento muito grande, porque por causa do comércio Roma vai ganhar muito dinheiro, certo? Nós vamos ter um crescimento da cidade, mas não um crescimento desorganizado, não. Os etruscos eles vão organizar a cidade de Roma, certo? Vão fazer as ruas todas pavimentadas, não era com asfalto, mas com pedras, aquedutos, vão fazer prédios, vão fazer locais onde a população podia se encontrar e conversar. Então há uma organização da sociedade. A cidade romana passa por uma modernização na mão dos etruscos, beleza? Só que é claro, né? A cidade cresceu, ficou bonita, isso vai atrair gente, a população vai crescer, e aí aquelas terras lá atrás que pertenciam às famílias, elas vão ser divididas. Como a população cresceu, as famílias cresceram, agora o pater vai dividir as terras entre os seus parentes mais próximos. Então, nós vamos ter uma divisão social aparecendo. Aqueles caras que eram parentes mais próximos dos paters vão ganhar terra. Aqueles que não eram parentes próximos, que eram parentes distantes, não vão ganhar terra. E aí você vai ter uma diferenciação social. E aí surgem as 4 classes romanas que são extremamente importantes, principalmente 2. Mas vamos lá. Nós vamos ter os patrícios, certo? Patrícios eram os descendentes dos paters. Sem novidade, tranquilinho, os caras que tinham terra. Eram considerados ricos, tinham terra e tinham direitos políticos. Eles podiam participar da política, eles podiam votar. Então, eles podiam também decidir fazer as leis. Então, os patrícios eram os caras que eram, teoricamente, descendentes dos fundadores de Roma, beleza? Quem não ganhou terra era um trabalhador comum, beleza? E eram os plebeus. Os plebeus eram as pessoas livres, que não tinham terra, que trabalhavam para os outros nas terras, ou nos comércios, ou nas casas, não eram escravizados, mas podiam ser escravizados se ficassem devendo muito, beleza? Ou se cometessem um crime e o governo decidisse que eles deveriam ser escravizados por um tempo. Mas os plebeus, teoricamente, eram livres, eles eram trabalhadores de boa, iam trabalhar, ótimo, para os patrícios. Tinha também os clientes, eles não eram plebeus, mas também não eram patrícios. Eles eram pessoas que eram sustentadas pelos patrícios, eles tinham uma proximidade com as famílias patrícias e ofereciam ajuda por os patrícios. Não eram empregados, mas, por exemplo, se um patrício quisesse fazer campanha política, se um patrício precisasse de alguém para fazer alguns serviços, o cliente se oferecia, beleza? Então, esses clientes, eles não eram plebeus porque eles tinham uma proteção muito grande dos patrícios. Não trabalhavam como em produção agrícola, em comércio, mas executavam alguns serviços para os patrícios, alguns favores. Então era uma troca de favor. O patrício sustentava o cliente e a família dele com um valor alto para ele ter uma vida legal. Em troca, os clientes ofereciam ajuda em qualquer coisa, firmeza? Inclusive em guerra. Então, o patrício, se ele precisasse ir para uma guerra, tinha algum conflito, o cliente dele ia junto, beleza? Então, temos os patrícios, os clientes e os plebeus. E agora, a gente tem os escravos. Os escravos em Roma eram por 3 coisas. Por dívida, como eu já falei, por decisão judicial, quando o governo decidia que o cara cometeu um crime, então ele tinha que ser escravizado, e também por guerra. Então, se você fosse capturado numa guerra contra Roma, você se tornava escravo, beleza? Era isso. É bem diferente da escravidão, por exemplo, que ocorre aqui no Brasil, onde os povos africanos foram escravizados, porque os europeus se achavam superiores e achavam que os africanos não eram nem humanos. Então havia uma questão de cultura, de pele, de localidade. Aqui não. Em Roma, irmão, escravizado era loiro, branco, azul, vermelho, amarelo, cor de burro quando foge, não tinha essa não. Os romanos escravizavam os seus adversários, não importa a etnia, a cor da pele, coisa e tal. Beleza.
Então nós vamos ter uma diferenciação social. Vocês perceberam que nós temos uma desigualdade social em Roma já, beleza? Roma cresceu e aí surgiram essas classes sociais. Presta atenção, porque a história romana ela vai ser basicamente movida pelo conflito entre duas classes sociais. Os patrícios, que eram donos de terra considerados ricos e que tinham direitos políticos, e os plebeus, que eram livres, não tinham direitos políticos, mas eram eles quem trabalhavam demais para manter Roma funcionando, beleza? E os plebeus percebem isso, e é por isso que nós vamos ter alguns conflitos. Eles percebem que eles são o motor de Roma, firmeza? Mas vamos lá, depois a gente vai falar sobre isso, não é agora não, calma, não adianta acelerar, não adianta perguntar, não vou responder agora. Beleza, obrigado. Bom, na monarquia então, a gente está falando de monarquia, do período da monarquia romana, o rei mandava no bagulho. Só que ele não mandava sozinho não, Dom. Ele tinha ajuda também de outros patrícios. Ele tinha ajuda, por exemplo, do Senado. O Senado era um conselho de anciãos, patrícios. Ancião o quê? É a pessoa mais velha, a partir de 45, 50, 60 anos, que era difícil chegar naquela época. O cara já era um ancião, já era um senhorzinho, já estava zoado. Tipo eu assim, quebrado, já esperando Deus puxar. Esse conselho de anciãos, que era o Senado, ele vai ajudar o rei a tomar algumas decisões e vai fiscalizar o rei, beleza? Por exemplo, o Senado era quem elegia os reis. O rei em Roma não era passado de pai para filho, certo? Ele era eleito entre os patrícios. Então, depois que um rei morria, os patrícios elegiam entre eles um cara para se tornar rei. E quem fazia isso? O Senado, beleza? Tudo bem? Junto do Senado havia também uma coisa chamada Assembleia, Assembleia Curiata, beleza? Que era formada por todos os homens em idade militar até 45 anos. E esses homens eles tinham a responsabilidade de fazer as leis em Roma. Então, olha que engraçado. A Assembleia Curiata fazia as leis, o rei governava usando as leis feitas pela Assembleia, beleza? Tudo bem? E o rei também era fiscalizado pelo Senado. Então o rei, apesar de ser rei, ele não mandava como ele queria, ele não governava como ele queria. Tudo bem? Então havia um controle. Bom, tudo vinha bem, ótimo, mas por volta do ano de 505 a.C., um rei etrusco, quer dizer, ele não era então de origem romana, era um rei etrusco, chamado Tarquínio, belo nome, hein? Tarquínio o Soberbo, era o apelido dele. Ele começa a tomar algumas atitudes que vai desagradar os patrícios. E aí, os patrícios vão tirar ele do poder, beleza? Vão conseguir tirar o rei do poder. E os romanos, patrícios, montam um novo tipo de governo. A monarquia, então, chega ao fim. Esse é o último rei, Tarquínio Soberbo, em 509 a.C., é o último rei romano. E aí nós vamos ter uma fundação de uma república, República Romana. Beleza? Mas, a partir da fundação da República, eu vou ter um grupo maior participando das decisões. Tudo bem? Então, acabou a monarquia, nós vamos começar a falar sobre República Romana. Tudo bem? Até aqui, nós falamos então sobre monarquia, o que a gente não pode esquecer sobre a questão de patrícios e plebeus, quem eram os patrícios, quem eram os plebeus. Perceber que um era considerado rico, o outro era considerado pobre, um tinha direito político, o outro não tinha, beleza? E que nesse momento o número de escravos em Roma era pequeno. Os escravos eram poucos, mas isso vai mudar uma hora, beleza? Bom, senhoras e senhores, espero ter ajudado vocês. Por enquanto, muito obrigado pela sua paciência. Me desculpa por ser um profissional, trabalhar na vanguarda da Marília. Mete a máscara aí, tiozão. Tá saindo na rua sem máscara por quê, ô vacilão? Se liga, hein? Aí, dúvida coloca lá pra nós, hein? Me chama. É nóis. Fui. Abraço. Se cuida.